Olá, retomando então a nossa aula sobre lavagem de dinheiro. Então, a Lei 9.613/98, no seu artigo 1º caput, ela vai dispor que o delito de lavagem de dinheiro ele consiste em ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Eu vou aqui grifar aqui esse termo novamente. Provenientes de infração penal. Né? Infração penal é um crime ou uma contravenção penal. Então, por exemplo, jogo de azar, né? Jogo de azar previsto lá na Lei de Contravenções Penais, né? O jogo do bicho, né? Ele pode ser antecedente à lavagem, assim como qualquer outro crime hoje que vocês buscarem aí no ordenamento jurídico brasileiro. A pena de reclusão de 3 a 10 anos. Então vamos lá, pessoal. A nova redação que foi dada em 2012, ela exclui o rol de crimes antecedentes, né? Então eu sei que vocês devem aí fazer muito exercício durante o estudo de vocês e algumas questões aí de concursos passados, elas traziam aí, né, a questão do rol aí de crimes antecedentes. Isso não existe mais. Hoje o Brasil ele tem uma lei que é uma lei de terceira geração, ou seja, uma lei das mais modernas, porque ela segue aí a recomendação internacional do GAFI aqui. O GAFI ele recomenda que os países eles devem criminalizar a lavagem de maneira a incluir a maior quantidade possível de crimes antecedentes. Então, não é só tráfico ilícito de drogas, não é mais rol de infrações, como a gente tinha lá de 98 até 2012. Agora, qualquer crime ou contravenção pode entrar. Ou seja, o Brasil está bastante avançado, né, nesse ponto. E aí eu trago aqui também da própria prova do CESP-SEBRASP, de delegado de Polícia Federal 2018, né, esse gabarito aqui, em que coloca aqui que a infração penal antecedente pode ser crime ou contravenção e não há rol taxativo, né? Isso aqui foi um gabarito aí da prova oral, de um tópico aí da prova oral, lá de delegado de Polícia Federal 2018, né? Esses delegados tomaram posse recentemente na Polícia Federal. Seguindo aí, pessoal, vamos lá. Fases ou etapas da lavagem de dinheiro, né? Eu também deparei aí com questões de concurso do CESP que trazem essas fases ou etapas. Então é importante vocês terem conhecimento disso para, né, se cair alguma questão, vocês não perderem aí, né, não deixar de acertar. Lembrando que, assim como o meu concurso lá, que foi em 2004, se você errar uma questão, você perde uma certa que você assinalou. Então é importante que você tenha certeza, né, da resposta para não perder aquilo que você, né, ganhou já, né, durante a realização da prova. Então fiquem atentos, né, e tracem uma estratégia nesse sentido. No meu caso, eu assinalei aquelas que eu tinha certeza, né, dentro de um quantitativo de questões, claro, que me permitiu, então, né, ficar acima aí da nota de corte da prova objetiva. Então vamos lá, fases ou etapas da lavagem de dinheiro. A primeira fase, conhecida como colocação placement. Isso aqui é um entendimento já consagrado, né, dentro do próprio GAFI, né, dentro do combate internacional à lavagem. Então a colocação placement é o primeiro afastamento do dinheiro de sua origem suja. Então, por exemplo, a inserção lá do dinheiro, né, em espécie que foi gerado com o tráfico de drogas numa conta bancária, mediante um depósito. Seria uma primeira etapa. A segunda etapa, ela é conhecida como dissimulação layering, em que você, então, faria várias transferências desse numerário por várias contas, objetivando que se perca o rastreamento, né, chamado de paper trail, ou seja, você dissimula a origem ilícita, dificultando ainda mais, né, para as autoridades de persecução penal, de investigação criminal, né, que se detecte, né, qual que é a origem desse dinheiro. E por final nós temos a etapa de integração, conhecida também como integration ou recycling, em que esse dinheiro ele retoma, ele vem para a economia formal em negócios lícitos,
ou mediante a compra de bem, né? Então, você tem lá uma pessoa que aparenta ser um mega empresário, né, uma pessoa respeitada socialmente, na verdade, né, ele montou toda uma estrutura empresarial, franquias, né, e comprou vários bens com um dinheiro cuja origem lá atrás é suja. Para configurar o crime de lavagem, basta que uma dessas etapas ocorra. Então, fiquem atentos para isso. Qual que é o bem jurídico tutelado aí no crime de lavagem de dinheiro? Bom, a doutrina ela vai nos trazer, né, que há vários bens jurídicos, né, então seria um crime pluriofensivo, que pode violar a administração da justiça, a ordem econômica financeira, e também o bem jurídico que é protegido pela infração penal antecedente. Embora haja essa divergência doutrinária, né, eu verifiquei em provas do CESP que há ali que eles consideram que a doutrina majoritária, né, ela prevê aí que o bem jurídico tutelado seria, né, a tutela da administração da justiça e da ordem socioeconômica, né? Então, nós, embora haja aí uma certa divergência, a gente pode considerar isso para fins de resposta aí na prova objetiva, como a gente vai ver numa questão ali para frente. Sujeito ativo do crime de lavagem, né? Então, quem pode cometer o crime de lavagem de dinheiro? É um crime comum aí, pessoal. Pode ser cometido por qualquer pessoa, até mesmo pelo sujeito ativo da infração penal antecedente, né? Então, o camarada cometeu evasão de divisas, né, que é um crime punido pela lei 7492, lá no artigo 22, ele pode estar praticando, né, ainda a lavagem de dinheiro. Outro ponto, a participação no delito antecedente não é condição para que se possa o agente ser sujeito ativo da lavagem de dinheiro. Então, não precisa ter essa participação, né, nesse delito antecedente. E já o sujeito passivo aqui é a coletividade. Condutas, pessoal, o que a lei nos traz aí? Então, ela traz o verbo ocultar e o verbo dissimular. Ocultar, né, significa você esconder, você simular, encobrir, silenciar, sonegar. Então, por exemplo, você depositar valores em conta no exterior de forma não declarada. Já dissimular significa você disfarçar, você camuflar, mascarar, fingir ou alterar a verdade, ou seja, colocar bens próprios em nome de um terceiro. Bom, a ocultação ela foi reconhecida, né, em alguns precedentes. Aqui eu trago algumas breves citações. Então, depósito de cheques de terceiro que é recebido pelo agente como um produto de concussão em conta corrente de uma pessoa jurídica, né? A utilização de pessoas interpostas para ocultar dinheiro proveniente de crime. E também esconder quantia superior a 5 milhões de reais em valores provenientes da atuação de organização criminosa em parede falsa de um apartamento. Aqui, né, eu trago também como forma de destaque, porque esse foi um ponto cobrado aí na última prova de delegado de Polícia Federal. Então, a lavagem de dinheiro na modalidade ocultar, ela é considerada um crime permanente. Nesse caso, a execução do crime não se dá em um momento definido e específico, mas se protrai ou alonga no tempo. Quem oculta ou mantém oculto algo, prolonga a ação até que o fato se torne conhecido. E aí, qual que é o prazo prescricional aqui, né? Como que se dá a contagem? O prazo prescricional, ele somente se inicia quando as autoridades tomam conhecimento da conduta do agente. Então, a gente tem que ter em mente que essa modalidade de ocultar, ela é permanente, né? Então, você pode ter uma situação, por exemplo, de que antes de 2012, né, a pessoa sonegou impostos, né? Sonegação não estava no rol taxativo lá de crimes antecedentes. Ela veio a se tornar crime antecedente com a exclusão do rol em 2012. Se a partir dessa sonegação foram evadidos, foram ocultos valores em contas no exterior, e isso está acontecendo ainda hoje, ou seja, essa ocultação permanece,
né, ou seja, não é um valor declarado às autoridades brasileiras, nós estamos diante aí de um crime permanente que está acontecendo, né, que pode ser objeto de investigação da Polícia Federal, né, e também persecução penal, porque é um delito permanente, né, cujo prazo prescricional vai se iniciar quando as autoridades tomarem conhecimento desses valores que estão aí ocultos, né, escondidos no exterior. Nesse sentido, trazendo também citação aqui da própria prova, aí, foi por ponto de prova oral aí de delegado de Polícia Federal, o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de ocultar, é permanente, protraindo-se a sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos, razão pela qual o início da contagem de prazo prescricional tem por termo final o dia da cessação da permanência. Então, julgado aqui do STF, ministro Edson Fachin. Seguindo, pessoal, no que tange daí a conduta de ocultação da origem criminosa dos recursos, né? Também, como eu falei, pode se dar de várias formas, né? Então, aqui, a título de exemplo, né, uma utilização de empresa de fachada, uma incorporação imobiliária, com subfaturamento de despesas. Há inúmeras tipologias aí que nós podemos enquadrar, né, como foi aquelas também que eu mencionei do caso ali do escândalo da Petrobras. Qual que é o tipo subjetivo, né, do delito aí de lavagem de dinheiro? O elemento subjetivo do tipo é o dolo, não há forma culposa, mas não se exige outro elemento subjetivo com especial fim de agir na modalidade básica, né, que é aquela do caput. Admite-se, aqui é importante, o dolo eventual, né? Ou seja, é suficiente aí que o dolo atinja a existência da infração penal antecedente, não se exigindo que o lavador conheça especificamente como se deu aquela conduta anterior. Então, não precisa saber como que se deu a conduta anterior, né? O lavador. E aí é interessante aqui que você vai admitir a ocorrência do crime, né, quando o lavador do dinheiro não tem a certeza de que o objeto da lavagem é produto de atividade criminosa. Mas ele assume o risco de que os bens tenham origem criminosa, com base no indicativo dado pelas circunstâncias do fato. Né? Então, a mera suspeita aí de que aquilo pode ter origem ilícita, né, diante de uma tipicidade, de uma conduta anterior, você já é suficiente, né, destacando aqui que o atípico, né, a gente vai ver ali na parte de prevenção à lavagem, movimentações atípicas, né, que acabam ensejando a comunicação ao COAF. Então, quando você está diante aí de uma suspeita de que aquele recurso, né, ele pode ter origem ilícita, seja um crime ou uma contravenção, mas você não tem certeza e não sabe qual o crime é, mesmo assim, né, é possível aí que haja um enquadramento, né, a punição pelo crime de lavagem na modalidade de dolo eventual. Além do caput, né, do artigo 1º caput, aí, que traz o tipo principal aí da lavagem de dinheiro, nós temos também tipos derivados, que vocês podem estar lendo aqui no artigo 1º, parágrafo 1º, que vão ocorrer na mesma pena lá do caput. Então, responde da mesma forma aquele que converte em ativos lícitos, né, para ocultar ou dissimular a utilização, ele converte em ativos lícitos. Aquele que os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito ou movimento ou transfere. Aquele que importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. E também incorre na mesma pena lá do caput, e aqui está previsto no artigo 1º, parágrafo 2º, quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Aqui eu faço uma pausa, né? Porque em 2012 houve a exclusão
desse trecho que previa que sabe serem provenientes. Então, previu-se aqui expressamente, né, o dolo eventual, porque você não precisa saber que é proveniente de infração penal, né? Basta que você tenha mera suspeita. E aí que você tem uma previsão, né, que consagra aqui e reforça, né, a tipicidade aí do dolo eventual, tipo subjetivo aí, do dolo eventual no crime de lavagem, também especificamente nessa forma do artigo 1º, parágrafo 2º, que é a utilização da atividade econômica de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. E no inciso 2, aquele que participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes dessa lei. Então, tendo conhecimento aqui, também tem uma questão ali que a gente vai trabalhar isso. Então, você tendo esse conhecimento, né, da situação, isso também faz com que seja possível o enquadramento aí no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Lavagem de Dinheiro. Bom, seguindo aí, consumação. Quais são as formas aqui, né, de consumação? Na modalidade do caput, do artigo 1º, você vai ter a consumação com efetiva ocultação de simulação. Já naquela modalidade do parágrafo 1º do artigo 1º, com a mera prática de condutas com a finalidade de ocultar ou dissimular. A tentativa também é admitida, né, tem uma previsão expressa aqui no artigo 1º, parágrafo 3º. Então, a tentativa é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 aí, do Código Penal. E aí um ponto importante aqui, que eu verifiquei que houve uma grande incidência em provas, é o que tange a autonomia aí do crime de lavagem de dinheiro, né? Isso é, portanto, então, uma atenção em eventuais questões possam ser cobradas na prova relacionadas a isso. Então, onde que a gente vai estudar isso na lei? Artigo 2º, que fala que o processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei, eles independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade do processo e julgamento. E aí, no parágrafo 1º, né, a denúncia que vai ser aí promovida pelo Ministério Público, ela será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente. Então, basta aqui indícios, né, suficientes, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor. Ou ainda, né, e aqui vamos destacar, extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Então, teve várias, né, questões aí sobre isso, é importante se atentar aqui sobre essa possibilidade aqui de você, com base em provas indiciárias, aí, estar aí, né, promovendo, né, o Ministério Público a denúncia pelo crime de lavagem de dinheiro. E aí mesmo no caso de extinção da punibilidade da infração penal antecedente, e a gente vai ver lá também, né, a questão, mesmo em caso de prescrição. E aí, ó lá, última prova aqui para delegado federal, né, em 2018. Está lá também como ponto aí de prova oral e no gabarito, né, esse trechinho aqui, ó, para que seja recebida a denúncia pelo crime de lavagem, deve haver, no mínimo, indícios da prática de infração penal antecedente. Não se exige condenação prévia pela infração penal antecedente, para que seja iniciada a ação penal pelo delito de lavagem de dinheiro. Por isso, o julgamento da infração penal antecedente e do crime de lavagem de dinheiro não necessariamente deve ser feito pelo mesmo juízo. Então, isso aqui eu extraí da própria prova aí do último concurso para delegado federal, né, que é a fonte aí fidedigna aí para vocês estarem se baseando. E também na mesma prova, né, a gente verifica aqui que o parágrafo 1º do artigo 2º
da Lei de Lavagem de Dinheiro estabelece que poderá haver o crime de lavagem, ainda que seja extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Apesar de não haver previsão expressa na redação original da lei, o STJ já tinha decidido que a extinção da punibilidade pela prescrição quanto aos crimes antecedentes não obstaculizava o reconhecimento da tipicidade do delito de lavagem de dinheiro. Então, o julgado aqui da quinta turma, o HC 207, 936, aí, Minas Gerais, relator ministro Jorge Mussi, 2012. Então, aqui também, fonte de referência, CESP, SEBRASP, para vocês estarem baseando, né, quando houver a questão aí que leve em consideração, né, julgados aí do STJ quanto a esse tema. E aí aqui eu trago mais um julgado, né? Mais um julgado que também foi usado aqui no gabarito aí da última prova do delegado federal. Então, habeas corpus, lavagem de dinheiro proveniente de crime contra a administração pública, ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Então, a jurisprudência do STF, Supremo Tribunal Federal, ela é pacífica no sentido de que o processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro é regido pelo princípio da autonomia, não se exigindo para que a denúncia que imputa ao réu o delito de lavagem de dinheiro seja considerada apta prova concreta da ocorrência de uma das infrações penais exaustivamente previstas. Aqui ainda se refere ainda antes de 2012, né? Nos incisos 1 ao 8º do artigo 1º do referido diploma legal, bastando a existência de elementos indiciários de que o capital lavado tem origem em alguma das condutas ali previstas. Né? Aqui ele mencionou que era aquele rol taxativo, hoje não tem mais, mas basta a existência de elementos indiciários aqui para você, né, estar aí processando, julgando crime de lavagem baseado no princípio da autonomia. Então isso é pacífico. Situação concreta que o paciente envolvido no escândalo, conhecido como propinoduto, foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro, tendo por delitos antecedentes prática de crime contra a administração pública e a prática de crime de organização criminosa. Então, pessoal, tá aí julgado importante para vocês, extraído da própria prova de 2018 aí de delegado de Polícia Federal. Vamos lá, pessoal, seguindo a competência agora, né? Em relação à competência da Justiça Estadual e Federal para o processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro. Assim dispõe o artigo 2º. Então, também, a gente tem aqui previsão legal expressa nesse sentido no artigo 2º, inciso 3º da Lei 9.613. Então, quando que vai ser aí, quando que eu vou ter a atribuição investigativa da Polícia Federal, né, que é a Polícia Judiciária, e quando que eu vou ter, então, a competência da Justiça Federal, né? Lembrando que vocês, enquanto delegados de Polícia Federal, vocês vão atuar, né, ao lado aí, no âmbito federal, ao lado do Ministério Público Federal e também do juiz federal, né, e o delegado aí a autoridade conduz a investigação criminal, né, e desempenha um trabalho de extrema importância, né, uma boa investigação conduzida, respeitando aí os princípios constitucionais, seguindo de forma adequada a legislação, mediante o uso de técnicas especiais, investigação, o uso adequado da legislação, né, a não ensejar nenhum tipo de nulidade, né, é uma investigação certamente que vai viabilizar uma boa denúncia, né, um bom caso criminal, certamente a condenação aí daqueles que foram investigados, depois denunciados e viraram réus. Então, o cargo de delegado de Polícia Federal, né, é um cargo aí estratégico, né, e por meio do trabalho de vocês aí no futuro, que criminosos aí, né, não ficarão impunes, né, diante da prática de crimes graves aí que assolam a nossa sociedade brasileira. Pessoal, então vamos lá.
para fechar esse bloco aqui, no inciso 3º, vocês vão ver que são competência da Justiça Federal os delitos de lavagem quando eles são praticados contra o sistema financeiro nacional, a ordem econômica financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, né? Entidade autárquica aqui, a gente pode considerar, por exemplo, uma universidade federal e também uma empresa pública, Caixa Econômica Federal. E também será a competência da Justiça Federal e a atribuição de vocês, enquanto delegados de Polícia Federal, de investigarem quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Então, por exemplo, um crime contra o sistema financeiro nacional, né? Eu mencionei evasão de divisas. Nesse caso, você tem aí a competência da Justiça Federal, porque o crime antecedente ele é de competência também federal. Então, com base aí na prova do CESP também, logo, os demais delitos antecedentes, que não sejam da competência da Justiça Federal, serão processados na Justiça Estadual. Qual que é a conclusão que a gente chega aqui, trazendo como fonte também a própria prova aí, a última prova de delegado federal? A conclusão advinda do dispositivo é no sentido de que foi estabelecida uma regra geral e uma exceção. Então, qual que é a regra geral, pessoal? A competência para processar e julgar os crimes de lavagem é da Justiça Estadual, regra geral. Qual que é a exceção? Né, os casos da Justiça Federal. Bom, segundo a doutrina majoritária, a adequação típica dos crimes de lavagem consiste na persecução penal e punição de quem obteve bens, direitos ou valores por meio ou em decorrência da prática da infração penal e pretende ocultá-los para que tenham aparência de origem ilícita. Nesse sentido, a infração penal antecedente não pode, de forma alguma, dissociar-se do próprio delito de lavagem, senão ele se tornaria uma espécie de delito órfão. Assim, conclui-se, é a partir do crime antecedente que originou os recursos ilícitos que deve ser fixada a competência. Então, é importante essa observação, porque mesmo nesse caso que a gente vai ler agora, vocês vão ver que a competência ela persiste da Justiça Estadual. Tá? Lembrando que eu estou trazendo isso da última prova de delegado, para vocês do gabarito. A doutrina majoritária, então, assinala que são da competência da Justiça Federal os crimes de lavagem de dinheiro, cujo correlato antecedente também o seja. A contrário senso, pela regra geral da competência da lei, quando o delito anterior for da competência da Justiça Estadual aqui, também será da competência da Justiça Estadual o crime de lavagem de dinheiro, mesmo com a remessa de valores para o exterior, dado que a lei não previu expressamente a situação. Então, isso está na prova, na última prova. Então, né, quer dizer, o delito antecedente é da competência da Justiça Estadual, né, uma corrupção envolvendo, por exemplo, um servidor estadual. Esse dinheiro ele vai para fora, né, com o fim de ocultar ele, não declarado às autoridades brasileiras. Dinheiro de corrupção num servidor público estadual. Então você tem aí competência da Justiça Estadual, mesmo que esse dinheiro tenha ido para fora. E aí a gente traz isso do próprio gabarito aí da última prova do CESP.